Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Que fase vive o Sport neste momento? O Sport com 4 derrotas seguidas na Série A do Brasileirão. Viu ontem mais uma partida abaixo, diante do Red Bull Bragantino. Uma derrota por 2-0. E além disso, uma atuação bem abaixo daquilo que o torcedor espera contra adversários que estão na parte de baixo da classificação. Foi assim contra o Botafogo. O torcedor tinha uma esperança de que o Sport dentro de casa pudesse conquistar pelo menos um empate, pelo menos um resultado, que pudesse elevar o Sport ainda mais na classificação. E diante do Bragantino, também essa expectativa de um jogo direto, de duas equipes com interesses bem semelhantes dentro do torneio, e o Sport adotando a mesma postura que adotou contra Flamengo e Internacional. A gente sabe que essas 4 derrotas, dessas 4, 2 são aceitáveis, até pelo nível de atuação tanto de Flamengo como de Inter. Mas no caso de Botafogo e Bragantino, isso aí é inaceitável. Foram posturas, que o Sport tomou nessas partidas que de uma certa forma atraíram o adversário para si, e o Sport não teve a competência, até naquele jogo mesmo contra o Botafogo, mesmo com a superioridade numérica. O Sport viu aí o Botafogo segurar o resultado e não teve poder de criação necessário para chegar pelo menos ao empate naquela ocasião. Ontem o Sport nulo nesse quesito. Defensivamente o Sport já não tem mais aquela coesão que a gente via em partidas anteriores, como vimos naquele doblete Fluminense e Corinthians, jogos que aconteceram na Ilha do Retiro, e que o Sport conseguiu vitórias importantes, muito por conta de sua defesa, de sua postura taticamente, bem cruzada, bem feita pelo técnico Jair Ventura, bem compreendida pelos jogadores em campo, e que nas últimas partidas a gente não percebeu um Sport com esse tipo de postura, com esse tipo de posicionamento. Isso também decai de atuações individuais que de uma certa maneira fazem com que a equipe perca essa produção. Não vimos aí boas atuações pelas laterais, um Patrick sobrecarregado, um jogador que atua muito, e que não tem um substituto pelo menos até então, para que ele possa, quem sabe, dar uma descansada aí. É o único jogador do Sport que atuou por todas as partidas. No lado esquerdo ainda segue, mesmo com a contratação do Júnior Tavares, essa pendência aí com a ausência do Sander, Sander mesmo sendo criticado na maioria das vezes pela torcida, mas o Luciano Juba, por ser jovem e também por esse ritmo de jogo, pelo nível da Série A, faz com que o lado esquerdo do Sport tenha essa lacuna a ser preenchida. E o setor de criação, para mim, é um dos principais pontos do Sport. Sport que ontem acabou adotando o Leandro Barcia praticamente como um falso 9. A presença do Thiago Neves em todas as partidas, um jogador que acabou sendo criticado pelo torcedor. É entendível que vimos aí o Thiago em outras oportunidades sendo crucial para o Sport, num dos principais nomes aí de contratações das últimas investidas do Sport no mercado. Mas até então o torcedor já começa a perceber um Thiago Neves com problemas. Um jogador que, em termos de briga em campo, de luta, de um pouco mais de intensidade, ele acaba deixando a desejar nesse aspecto. Sabia-se disso, não é mais um garoto, é um veterano, até por características de jogo também. É um jogador que joga um pouco mais avançado, sem tanta responsabilidade na recomposição. E agora o Sport vai ter que modificar a sua equipe. Difícil o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, é um dos principais times da competição, até então era o líder, tem jogos a menos a serem realizados e vai jogar em casa, mesmo sem o apoio do seu torcedor, mas está ambientado, vive uma fase muito boa e tem apenas o Campeonato Brasileiro. O Sport terá uma semana de trabalhos para tentar resgatar esse espírito de luta da equipe. O Sport que vem bombardeado por esses resultados negativos dos últimos jogos, mas tem que acordar o quanto antes, porque o Sport chegou aos 20 pontos e estacionou nos 20 pontos. O Sport está vendo adversários que estão na parte de baixo da classificação já se aproximarem em termos de pontos. O Sport está a 4 pontos agora do Z4, e com essas equipes que estão abaixo com partidas a serem realizadas. Então agora é hora de ver aí as melhores possibilidades. O Sport não vai contar com Maidana, não vai contar com Marcão, e são jogadores que tomaram o terceiro amarelo, e tem aí algumas modificações a serem feitas. Será que o Thiago Neves ele merece essa titularidade que foi dada a ele no Sport logo de cara? Um jogador que vinha sem ritmo de jogo. A entrada de Jonathan Gomes é uma solução para o rubro-negro, e a questão do Mikael ter mais oportunidades como centroavante da equipe, já que Hernani não vive uma boa fase. Será que é viável ter sempre Leandro Barcia jogando como um falso 9, tanto nas partidas dentro como fora de casa?
Então são perguntas a serem respondidas. E agora eu quero a opinião do torcedor rubro-negro. O que é que ele acha a respeito das próximas formações que o técnico Jair Ventura deve colocar em campo para que esse esporte volte a ser competitivo, pelo menos no setor de marcação, inibindo, né, tanta facilidade que a gente viu com os adversários jogando e tendo aí campo para, quem sabe, envolver o esporte no seu jogo e sair com um resultado favorável. Comente à vontade. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, não deixem de se inscrever no canal do YouTube do Wanderson Batista e a gente vai se falando, trazendo muito mais detalhes sobre o futebol pernambucano. Até a próxima!